Graça e paz, queridos irmãos, é muito bom nós estarmos reunidos novamente no culto de quarta-feira, onde nós retiramos para orar. Nós estamos distantes ainda assim nas nossas casas, vivendo esse período de pandemia, de isolamento, né? Ainda que parcialmente nós estamos nos reunindo como igreja, mas nós aproveitamos desse momento das quartas-feiras para orar ao Senhor, para meditar na palavra do Senhor. Temos um tempo em família para reservarmos esse tempo para orar juntos, para pedir a Deus, para agradecer ao Senhor, para clamar ao Senhor diante das circunstâncias que nós vivemos e colocar diante dele as nossas vidas e o nosso dia a dia. Então peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Nós vamos meditar a partir do capítulo 2 do livro de Daniel, um texto bastante conhecido, mas nós vamos ver alguns versos desse capítulo 2 de Daniel, onde nós vamos ver a oração que Daniel faz junto com seus amigos. O que Daniel coloca diante de Deus, qual é a situação que Daniel estava vivendo naquele momento, e especificamente, irmãos, nós vamos ver como ele orava, qual era a confiança de Daniel, o que Daniel tinha como certo, né, na sua mente e no seu coração em relação ao que ele estava vivendo e ao Deus a quem ele servia. Então, os irmãos acompanhem comigo a leitura, minha tradução é revista e atualizada. Então, a partir do versículo 17 do capítulo 2 de Daniel, eu leio os irmãos. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse caso do rei. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado pelo tempo que nós retiramos aqui, Senhor Deus, para orar ao Senhor. Eu te louvo por cada um, Senhor Deus, que está acompanhando, Senhor Deus, esse tempo tão precioso, o tempo que nós retiramos, Senhor Deus, para colocar diante do Senhor as nossas petições, as nossas aflições, os nossos agradecimentos e os nossos pedidos, Senhor Deus, os nossos clamores. O Senhor sabe das nossas limitações, mas reconhecemos a sua soberania, Senhor Deus, sobre nós, sobre todo este mundo. Nós te agradecemos por esse período, Pai, te louvamos. Nos dê, Senhor Deus, sabedoria para que possamos entender a tua palavra. Nós rogamos por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Daniel capítulo 2. Aqui nós estamos no sonho de Nabucodonosor. Você pode ver lá no versículo 1, esse sonho que tirou o sono de Nabucodonosor. Né? É conhecido que ali os reis do Oriente, o Oriente Médio também, quando eles tinham esse tipo de sonho, eles já imaginavam que eram os deuses falando com ele. Só que esse sonho, em especial, Nabucodonosor fica perplexo com o que ele vê. E ele não consegue entender. Ele precisa entender. No palácio do rei havia aqueles que interpretavam os sonhos. E ele foi falar com eles e disse que haveria punição para eles. Tudo isso, capítulo 2 vai começar a nos explicar, se eles não interpretassem aquele sonho. A ponto dele falar para eles que eles seriam até despedaçados. O versículo 5 vai nos dizer isso. Ao ponto que, se eles interpretassem, eles seriam premiados. Só que o que acontece, queridos? Eles não conseguem interpretar o sonho, eles pedem para o rei contar o sonho. Mas o rei fala: eu não vou contar o sonho a vocês estão querendo ganhar tempo. Então, se vocês não estão interpretando o sonho, vocês vão morrer. Vocês vão ser punidos.
todos os sábios. Lembrando que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que são os seus amigos, eles foram instruídos com os sábios. Eles eram considerados alguns dos sábios ali do rei. Nós veremos isso no capítulo 1. No capítulo 1, nós vemos que Daniel e seus amigos, nós vamos colocar assim, os seus companheiros, como é a passagem que foi lida, eles não se contaminaram com as iguarias do rei. E lá no versículo 17 do capítulo 1, eu peço que você me acompanhe, por favor, eles não se contaminaram com as iguarias do rei, eles quiseram ter uma vida reta diante do Senhor. Aqui, Nabucodonosor estava em ascensão, o Império Babilônico estava no seu auge, ele tinha cercado a cidade de Jerusalém, tinha levado os nobres, entre eles estava aqui Daniel e seus amigos, e eles são instruídos nos ensinamentos, né, dos babilônios. Então, ou seja, Nabucodonosor, no auge do seu poder, ele tem esse sonho. Mas como eu disse a você, para você voltar um pouquinho, para a gente entender quem eram esses amigos de Daniel e Daniel. Versículo 17, olha só. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Então, Deus deu conhecimento para Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que são ali os amigos de Daniel. Mas a Daniel, versículo 17, deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, eles todos tiveram sabedoria. E Daniel teve essa inteligência de todas as visões e sonhos. Aqui, logo na continuidade do capítulo 1, tem ali quando o Nabucodonosor vai ver como é que eles se fazem conhecidos ali pela sua inteligência, versículo 18, vencido o tempo determinado pelo rei para que o trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então eles foram passar ali por um teste para saber se aquele período de instrução que eles tiveram nos ensinamentos ali da Babilônia, eles foram bem-sucedidos. O que acontece no versículo 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, encantadores, que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Aqui a informação de até quanto tempo Daniel ficaria ali na corte, e nós vimos aí todo o período. O livro de Daniel vai explicar isso, e esse livro demonstra muita soberania de Deus. Mas voltando aqui para o nosso ponto, Daniel, então, junto com seus amigos, são jovens que não quiseram se contaminar, né? Decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. E o que acontece aqui? Deus os capacita com sabedoria. E Daniel, como nós vimos no versículo 17, com todas as visões, a inteligência de todas as visões e sonhos. Só que aqui, no capítulo 2, nós vimos que Nabucodonosor teve esse sonho, ele foi consultar os seus feiticeiros, versículo 2 diz isso, os encantadores, e nenhum deles puderam interpretar o sonho de Nabucodonosor. Mas o interessante, queridos, é que Daniel até então não sabia do que estava acontecendo, porque a partir da segunda intervenção do rei, vendo que eles não podiam responder, eles dizem que aquele tipo de sonho, né, somente os deuses poderiam interpretar, mas os deuses não moram com os homens. Eles disseram algo interessante aqui para a gente prestar atenção. Sai o mandato de Nabucodonosor, lembrando novamente, ele estava no auge do seu poder, né? Então ele vai e diz para Arioque, né, que era o chefe da guarda lá, que eles seriam todos mortos. E com isso, Daniel e Misael, Ananias, né, e Azarias, que não eram encantadores, que não eram magos, mas como eles foram instruídos, né, pelos sábios, eles seriam mortos ali também. Então isso chega até Daniel
que ele vai falar algo interessante. Eu quero que você preste atenção. Capítulo 2, versículo 12. Então o rei muito se irou e se enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Então Daniel vai falar com Arioque, né, o chefe da guarda. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Então Arioque fala para Daniel: olha, o rei teve um sonho e ele foi atrás dos feiticeiros, dos adivinhos, dos magos, e nenhum deles puderam interpretar o sonho. E eles pediram para que o rei falasse esse sonho. Mas o rei entendeu que eles estavam querendo ganhar tempo. E se eles estavam ali para interpretações, como é que eles não interpretariam os sonhos? Então eles seriam mortos por isso. E eles mesmos chegaram à conclusão de que aquele sonho só podia ser interpretado pelos deuses, e os deuses não moram com os homens. Daniel sabe disso, Arioque conta para ele, e o que Daniel fez no versículo 16? Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então, a confiança de Daniel em saber que Deus é soberano sobre o sonho de Nabucodonosor. Deus sabe todas as coisas. E ele tem essa certeza a ponto de chegar ao rei. Como nós vimos, ele não sabia daquele decreto, ele não sabia até então daquele sonho. Agora ele sabendo, ele diz: rei, eu desejo um tempo, né, e eu quero, e eu vou interpretar esse sonho. Eu vou revelar esse sonho. Mas é interessante isso, queridos. Nós vimos lá no capítulo 1, versículo 17, que Daniel, ele realmente ele teve esse dom, esse entendimento. Ele foi abençoado por Deus com esse entendimento de visões e sonhos, né? E os seus amigos também foram dotados por Deus de sabedoria. Deus concedeu isso àqueles rapazes. Mas o que Daniel faz no versículo 17, que é o versículo que foi lido na introdução, para que a gente pudesse meditar, é algo muito importante. O que Daniel faz? Daniel, ao saber desse sonho, ele fica sabendo por Arioque, procura Nabucodonosor, pede um tempo, diz que revelaria o sonho, mas por que nós entendemos que Daniel falou para Nabucodonosor que ele revelaria o sonho? Claro que se nós vemos do versículo 20 para frente, que vai explicar essa confiança de Daniel. Mas antes de nós vermos o versículo 20, nós vamos entender a oração de Daniel. Daniel fez o que diante daquela situação? Qual que era a circunstância? Seriam mortos, tanto ele quanto seus amigos. A quem recorrer? Queridos, a vida de Daniel não estava na mão de Nabucodonosor. A vida de Daniel não estava na mão de Nabucodonosor. A vida de Daniel estava na mão de Deus. Nós vemos isso pela atitude de Daniel na sequência. Versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus amigos. Então Daniel sabe do que estava acontecendo, sabe daquele sonho de Nabucodonosor, e o que ele faz? Diante das situações adversas, diante de uma situação onde a sua vida, ele correria o risco ali de perder a sua vida. O que ele faz? Ele se desespera, ele confia na sua sabedoria, ele tenta conversar com o rei para tirá-lo daquela visão de assassinato diante com os magos, diante do próprio Daniel. Ele tenta convencê-lo de alguma forma? Não. Daniel não faz nada disso. Daniel vai buscar o Senhor. Olha só, assim que ele conta para os seus amigos, qual que é a continuidade no versículo 18? Por que ele conta para os seus amigos?
Era simplesmente um fato para eles ficarem atualizados com o que está acontecendo no mundo? Eles precisavam saber das últimas notícias? Né? Não, queridos. Versículo 18 diz que Daniel foi falar com seus amigos com uma finalidade. Para que juntamente com Daniel, olha só, para que pedissem, versículo 18, vejam comigo, queridos, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse mistério. Ué, mas Daniel já não foi dotado por Deus desse entendimento de visões e sonhos? Deus já não deu entendimento para Daniel sobre interpretação de sonhos? Daniel reconhece que tudo, queridos, vem do Senhor. Então, a nossa vida, tudo que está acontecendo na nossa vida, na nossa família, ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso país, no mundo, está no controle do Senhor. É diante dele que nós temos que levar as nossas petições. Ah, mas pastor, eu sei que é realmente isso que nós temos que fazer, e é isso que eu faço. Mas quando eu digo que nós temos que levar, não é no sentido de simplesmente você falar para Deus a situação. É você confiar em quem você está falando. Como eu disse, nós vamos chegar lá no versículo 20, mas se você der uma olhada comigo, nós vamos ver o que Daniel fala sobre Deus. Ele entende que Nabucodonosor estava sob o comando do Senhor. Nabucodonosor estava debaixo da soberania de Deus. Mas Daniel, sabendo do seu dom, Daniel, sabendo daquela interpretação, e também sabendo que a sua vida estaria em risco, o que ele diz aos seus amigos? Olha, explica a eles o sonho de Nabucodonosor, que eles seriam mortos pelos magos e encantadores não puderem interpretar. Então vamos pedir juntos a Deus misericórdia sobre esse mistério. E é interessante que a palavra que muda para Nabucodonosor, para os magos, para os encantadores, era um sonho. Não é à toa que Arioque foi passar para Daniel que era um sonho. Para Daniel ele já disse que ali é um mistério. Por quê? Porque está escondido em Deus. Deus sabia o que era aquele sonho. Deus permitiu e fez com que Nabucodonosor tivesse aquele sonho. Então estava no controle do Senhor. Então Daniel sabia quem poderia revelar aquele mistério. Também pode ser traduzido como segredo. Daniel sabia quem era o detentor daquela sabedoria. Ele sabia que não estava nas mãos dele. Ele sabia que por mais que Deus houvesse dado dons para ele e também para os seus amigos, o que eles necessitavam era misericórdia. Queridos, nós precisamos reconhecer isso. Nós temos habilidades, nós temos dons, nós podemos ser usados pelo Senhor, mas nós só seremos usados, nós só trabalharemos e faremos algo para o Senhor se nós reconhecemos que é a misericórdia do Senhor agindo nas nossas vidas. Não é a nossa perspicácia, não é a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, as nossas habilidades, não, é a misericórdia do Senhor agindo através de nós. Então nós somos instrumentos e a honra e a glória deve ser dada a Deus. Mas uma outra coisa que me chama muito a atenção aqui, isso é no versículo 17, que às vezes nós perdemos essa percepção, nós achamos que há pessoas que são super-heróis na fé. Isso é um erro. Na verdade, nós precisamos entender que todos nós somos limitados. Todos nós precisamos reconhecer que nós precisamos de outros. Por isso a existência da igreja, por isso a existência de outros cristãos, de outros irmãos junto conosco, orando conosco,
estando junto. E quem Daniel vai buscar aqui? Os seus amigos, aqueles que decidiram não se contaminar, aqueles irmãos maduros na fé, aqueles irmãos que ele sabe que são irmãos comprometidos com o reino de Deus. Nós precisamos, queridos, ser aqueles irmãos que são procurados para estar juntos. E nós precisamos procurar irmãos para estarem junto conosco, orando conosco, pelas nossas petições, pelas nossas dificuldades, também pelas nossas alegrias. Essa é a falta que faz o nosso ajuntamento no culto de oração. Na verdade, nós estaríamos, logo após a meditação, reunidos, nós nos dividiríamos em grupos e podíamos ali compartilhar os nossos anseios, também as nossas alegrias, os nossos pedidos. E isso é muito bom, né, para estarmos juntos como igreja. Foi isso que Daniel foi fazer com seus amigos, né? Ele foi rodear-se de irmãos que poderiam orar com ele, pedir a Deus. Irmãos que sabiam quem era o Deus Todo-Poderoso. Você se cerca desses irmãos, né? Você entende, há aqueles irmãos que nós podemos estar junto deles e devemos estar junto deles porque nós crescemos juntos. E esse irmão pode ser você, e deve ser você, e deve ser eu. Aqueles irmãos que estão juntos, que querem crescer juntos, que querem honrar o Senhor juntos. Então Daniel aqui recebe aquela notícia e vai procurar esses irmãos. E pede para que eles orem ao Senhor. E qual era a finalidade? A fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem. Eles poderiam morrer, como eu já disse aos irmãos, como o resto dos sábios da Babilônia. Por quê? Porque eles foram instruídos, eles foram considerados os jovens sábios de lá, os mais doutos, como nós vimos lá no capítulo 1. Versículo 19, o que acontece, queridos? Eles oraram por misericórdia, pediram a Deus para que Deus revelasse aquele sonho. E o que acontece no versículo 19? Então foi revelado o mistério numa visão de noite. Daniel bendisse a Deus do céu. Então foi revelado o mistério a Daniel, aquele que Deus havia capacitado com entendimento de visões e sonhos. Então eles oraram e Deus agiu com misericórdia e concedeu que Daniel entendesse aquele sonho. O que Daniel faz à medida que ele tem aquele sonho revelado, aquilo que era mistério, né? Aquilo que estava oculto, agora foi revelado. Versículo 20, o que Daniel faz? Daniel dá toda a honra e toda a glória ao Senhor. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. É o nome dele que é digno de toda a honra e de toda a glória. É o nome do Senhor que nós fazemos o que nós fazemos. Se nós pregamos o Evangelho, é porque a misericórdia do Senhor alcançou as nossas vidas. E nós podemos ser instrumentos para que o Evangelho chegue na vida de outras pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Nós evangelizamos, queridos. Não é porque nós gostamos da pessoa e queremos que ela tenha o seu coração transformado. Às vezes nós temos até esse desejo. Mas a verdadeira motivação é a honra e glória do Senhor. Essa deve ser a nossa motivação. Esse deve ser o nosso pensamento. A honra e glória do Senhor. O que Daniel diz aqui, de eternidade a eternidade. Porque Deus está fora do nosso tempo cronológico. Ele sabia que Nabucodonosor seria levantado. Ele sabia que Nabucodonosor teria aquele sonho. Ele sabia que Nabucodonosor não teria interpretação por parte dos magos, dos encantadores. Mas Deus colocou ali Daniel para interpretar aquele sonho a Nabucodonosor. E Daniel achou que ele seria a pessoa que faria isso?
viria dele aquela sabedoria? Não, nós vimos isso no versículo 20. Porque dele, de Deus, o Deus do céu, aquele que é bendito, dele é a sabedoria e o poder. Então, o poder que Nabucodonosor achava que tinha, o poder na verdade é do Senhor. A sabedoria que Daniel sabia que tinha, ele entendia que vinha do Senhor. Essa é a maturidade. Isso é quando nós colocamos o nosso dom em exercício e sabemos que nós fazemos isso para a honra e glória do Senhor. Porque isso vem dele. Isso vem do Senhor. É isso que nós precisamos reconhecer, queridos, no nosso dia a dia. Não vem de nós. Nós somos usados pelo Senhor. É misericórdia dele. É a graça dele agindo nas nossas vidas. É o que Daniel está dizendo aqui. É ele quem muda o tempo. Lembra daquela informação que Daniel ficaria até o rei Ciro? Então, Daniel passaria pelo reinado de Nabucodonosor, né? Reinado de Belsazar, reinado de Dario, chegaria ao reinado de Ciro. Por quê? Porque é Deus quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. É Deus quem deixa e permite que as coisas aconteçam, queridos. Nada fugiu do controle de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. Saiba disso, essa é a segurança do cristão. É isso que nós pautamos nos nossos dias. As coisas acontecem porque Deus permite que elas aconteçam. E está debaixo da soberania dele. Nada fugiu. Agora, compete a nós nos submetermos à vontade do Senhor e vivemos para a honra e glória dele. Essa deve ser a nossa ação. Ele dá sabedoria aos sábios. Então, Daniel, Ananias, Misael e Azarias só tinham aquela sabedoria, aquele entendimento porque vinha do Senhor, né? Entendimento aos inteligentes, eles sabiam que eles foram mais doutos porque o Senhor agiu de misericórdia na vida deles. Ele revela o profundo e o escondido. Então Daniel chama os seus amigos para orarem pedindo misericórdia, porque ele sabia que esse sonho seria interpretado quando Deus revelasse para Daniel. Porque é Deus quem tem esse conhecimento. E ele revela quando ele deseja, queridos. Assim como aconteceu nas nossas vidas. Deus resolveu revelar-se a nós. Nós enxergamos hoje. Nós estávamos cegos no nosso entendimento. Hoje nós temos a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Por isso que as nossas ações devem refletir aquilo que aconteceu conosco, a transformação do nosso coração. Por isso que nós buscamos viver em santificação. Por isso que nós buscamos em conhecer o Senhor. Isso reflete nas nossas atitudes, no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, em quem nós confiamos, em relação às circunstâncias que nós estamos vivendo. Agir com sabedoria. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que nós temos a mente de Cristo, nós fomos feitos novas criaturas. Então, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nossa maneira de agir é diferente. A nossa maneira de pensar é diferente. A nossa maneira de falar, tudo isso reflete a glória do Senhor e é tudo para a honra e glória dele. Olha só. Ele revela o profundo e o escondido e ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. É ele, queridos, que nos tira das trevas e traz para a sua maravilhosa luz. Nós entendemos isso claramente. E a ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo. A Deus, queridos, nós rendemos graças, louvores, porque me deste sabedoria. Daniel reconhece, não é a sua habilidade, né? Não é o seu jeito de conduzir as coisas, é o jeito que ele é conduzido por Deus diante das circunstâncias. Tudo isso vem do Senhor. Por isso que Daniel diz assim, olha, a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo
graças, eu te louvo, porque me deste sabedoria e poder para eu poder interpretar esse sonho. E agora me fizeste saber o que te pedimos. Não foi o que só Daniel pediu? Lembra que ele falou dos amigos? Lembra que ele falou daqueles que estavam juntos? Ele reconhece que é aquela unidade. Ele reconhece que são aqueles irmãos juntamente com ele, pedindo a Deus, rogando ao Senhor. Deus agiu de misericórdia e agora ele está entendendo. Porque nos fizesse saber esse caso. Agora já é algo revelado. Já não é mais um mistério. Fora um mistério. Daqui a pouco, para Nabucodonosor, se você continuar lendo o capítulo, o que era um sonho agora já vai ser uma revelação. Por quê? Porque Deus resolveu, através de Daniel, deixar aquilo que era um mistério, aquilo que foi um sonho para Nabucodonosor, agora é um caso revelado. Então, queridos, nessa passagem eu queria que você e eu pensássemos como Daniel agiu diante das circunstâncias adversas. Ele orou ao Senhor. Ele orou, ele buscou agir com sabedoria. O que está acontecendo? Quais são as informações que eu tenho aqui hoje? As informações que eu tenho é que o rei teve um sonho, o chefe da guarda me falou, e eu fui procurar o rei e falei, rei, eu preciso de um tempo para eu revelar esse sonho para você. Mas sabendo que esse Deus, que é de eternidade a eternidade, esse Deus que revela o profundo e o escondido, esse Deus que remove, estabelece reis, nós vamos orar a Ele. Nós vamos pedir a Ele. E eu quero pedir junto com os meus irmãos. Eu quero pedir junto com aqueles irmãos que estão buscando ao Senhor também. Junto com aqueles irmãos que não, que não querem se contaminar com as coisas desse mundo. Junto com irmãos que buscam santificar a sua vida. Onde você está nessas posições? Você é aquele que ora ao Senhor? Você é aquele que busca não se contaminar com as iguarias do rei? Ou você de repente está perdido? Você está perdendo o seu sono, como o rei lá, porque você não está entendendo nada, você não tem quem confiar. Se você não tem o Senhor Jesus como Senhor da tua vida, eu entendo que você deve estar nessa posição de estar perdido. Mas como Ele é quem nos tira das trevas, porque com Ele mora a luz, como diz lá o versículo 22, Deus pode mudar a sua vida. Deus pode transformar você a ponto de te dar uma tranquilidade, de você entender a soberania de Deus, pelo que nós estamos vivendo hoje. Saber que Deus está no controle de todas as coisas. E se você é um cristão, você precisa entender que isso é maturidade. Maturidade é buscar ao Senhor, orar ao Senhor, sabendo quem Ele é. Não orar ao Senhor de uma maneira aleatória, Senhor, eu quero isso. Mas faz parte do caráter de Deus esse seu pedido? Faz parte do caráter de Deus você estar preso nessas coisas? Então, Daniel conhecia quem era Deus, como eu disse a você, a partir do versículo 20, dê mais uma lida, medite durante o restante da semana nesses versos. Daniel sabia quem era o Senhor. Daniel sabia quem era Deus. Então, vamos recorrer a Ele. Eu fico imaginando Daniel dizendo, olha, Ananias, Misael e Azarias, nós podemos morrer, porque nós fomos instruídos aqui, junto com os sábios aqui da Babilônia. A nossa vida não está na mão de Nabucodonosor e nem de Arioque, que é o chefe da guarda, e nem de nenhum soldado, e nem do Império Babilônico. A nossa vida está na mão do Senhor. A nossa vida está na mão do Senhor.
Um pouco mais para frente, nós vamos ver esses amigos de Daniel passando pela fornalha ardente. E lá eles colocam a sua vida novamente na mão do Senhor. E Deus resolve livrá-los. Mas eles estavam dependendo do Senhor. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Não vai ser uma fornalha, né, ardente que vai tirar a nossa vida. Tamanha confiança no Senhor. E se nós perdemos a vida na fornalha ardente, está no controle do Senhor também. Queridos, nós precisamos ter esse pensamento diante do que nós estamos vivendo. Não somente hoje, mas durante os nossos dias. Nenhuma pessoa, nenhum poder, nenhum tipo de poder está acima do nosso Deus. Confiar na soberania do Senhor é orar a Ele, colocando as nossas petições, colocando o nosso coração, colocando a nossa vida diante do Senhor, mas sabendo quem é o Senhor. Ele pode mudar todas as coisas se for assim a vontade dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Estamos submissos à vontade dele. E possamos dizer a ele a honra, a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o Senhor. Que você agora tire esse tempo para orar ao Senhor. Coloque diante de Deus. Que você seja um desses irmãos que podem ser consultados para orar juntos. Que você seja um irmão maduro. Que você esteja santificando a sua vida, não se contaminando com o mundo, para viver para a honra e glória do Senhor. Para orar com outros irmãos, para, queridos, crescermos juntos, para a honra e glória dele mesmo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Eu quero te louvar, Senhor Deus. Quero te louvar pelo cuidado do Senhor nas nossas vidas. Quero louvar ao Senhor, Senhor Deus, por o Senhor deixar registrado na Tua palavra, Senhor Deus, essa petição. Ainda que nós não temos o relato do que foi essa oração, nós entendemos que Daniel, Ananias, Misael e Azarias oraram ao Senhor. Eles recorreram ao Senhor, porque eles entendiam que o Senhor agindo com misericórdia nas nossas vidas. Nós sabemos, Senhor Deus, e nós temos a confiança que somos cuidados pelo Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de cada irmão, Senhor Deus, que está orando juntamente comigo agora, Pai. Cuide, Senhor Deus, da vida dessa família. Cuide, Senhor Deus, da vida desse irmão. Vivemos um momento, Senhor Deus, onde nós temos muitas dúvidas com relação ao que está acontecendo no mundo. Nós temos muitas dúvidas, Senhor Deus, de como será o dia de amanhã, mas basta cada dia o seu mal. O que nós precisamos, Senhor Deus, é confiar no Senhor a cada dia, saber que nada fugiu do teu controle. Senhor, que nós sejamos cristãos que buscam viver para a honra e glória do Senhor, confiantes do que o Senhor está no controle, Senhor Deus, da nossa vida, do nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos maduros na nossa fé, a sermos perseverantes, Senhor Deus, e cristãos que oram, Senhor Deus, que buscam ao Senhor, que entendem, Senhor Deus, que dependem a cada dia do Senhor. Sem o Senhor nada podemos fazer. Nos ajuda, Senhor Deus, nas nossas limitações, Pai. E se há pessoas, Senhor Deus, que estão escutando essa mensagem, Senhor Deus, e não conhecem o Senhor, tenha misericórdia, Senhor Deus, assim como o Senhor agiu com misericórdia nas nossas vidas ao se revelar para nós. Sabemos que o Senhor é o Deus que se revela, Pai. Então nós pedimos que o Senhor se revele, Senhor Deus, a essa pessoa, para que ela venha conhecer o Senhor e tenha a sua vida transformada. Mais uma vez, Senhor Deus, obrigado por esse período de oração. Que nós oremos confiantes e sabedores de quem é o Senhor, o Deus de eternidade e eternidade, o Deus Todo-Poderoso. A Ti, Senhor Deus, toda honra e toda glória. Amém. Queridos, tenham todos um bom restante de noite. Louvado seja o Senhor. Amém? Forte abraço a todos. Fiquem na graça e da paz do nosso Senhor.